Olá, amores! Sétimo ano. Vamos lá, hoje um abraço de forma especial. Ana Luísa, Arthur, Davi, Evelyn, Gabriel Magno, Henry, Júlia, Kaline, Lia, Luan, Manuela, Maria Clara de Almeida, Matheus, Natália, Raíssa, Sofia, Vinícius Almeida, Zaqueu. Esses são do sétimo ano A. Agora vamos para o sétimo ano B também. Abraço aí pra galerinha, ó. Ana Clara de Giorno, Ana Luísa, Arthur Reis, Ariane, Diego, Emanuel, Felipe, Gabriele, Lara Vitória, Laura, Lenine, Manuela, Miguel, Pedro Henrique, William, Lucas Guimarães. Galerinha, nossa aula aqui também, né, sobre simetria, tá bom? Coloquei uma figurazinha aí para chamar a atenção de vocês, né? Algo simétrico, algo que você, no caso ali dela, passou uma linha na vertical e permaneceu a mesma figura tanto na direita quanto na esquerda. Temos a atividade 1, tá bom? Perguntando com base nisso, qual dos palíndromos a seguir possui simetria axial? Vamos observar que lá na palavrinha Ana, tá bom? Se você passar, vai ficar, tá? Entre aspas, iguais. Só que a letra N, veja que ela não vai ficar na mesma posição, as duas quando dividida. Uma vai ficar com a boquinha para cima e a outra para baixo. Então, no caso da simetria axial, não vai servir, tá bom? A mesma coisa acontece com a palavra rever, tá? Quando você cortar ali no meio, as letras ficam na posição contrária de um lado e outro. Arara, mesma coisa acontece com ela. Então, ovo, quando você passa a linha ali na vertical, fica tanto a mesma figura, né, que vai se formar para a direita quanto para a esquerda, tá bom? Então, só o ovo aí que é a letra correta. Questão 2, tá bom? Você vai desenhar de forma espelhada, né? Lembrando da simetria lá de forma espelhada, você vai desenhar a mesma figura, tá bom? Só que agora na outra posição, tá bom? Então essa era uma questão bem tranquila. Questão de número 3 é a sinal alternativa, na qual o eixo representado não é de simetria. Na primeira, veja que elas ficam iguais, tranquilo, né? Na letra C também, a mesma figura que foi passada fica em cima, fica embaixo. A letra D também fica a mesma figura, tá bom? E aí, observamos que quando você passa a linha de simetria na letra B, embora sejam figuras iguais, mas elas estão em posições diferentes, né? Estão em eixos diferentes. Então, isso leva a tornar que elas não sejam classificadas como figuras simétricas, tá bom? Então, letra B é que vai, no caso, obedecer lá a pergunta. Questão de número 4 é uma questão da Olimpíada Brasileira de OBMEP, a Olimpíada de Matemática, né? Escolas públicas e particulares. As duas figuras a seguir são formadas por 5 quadrados iguais, mas veja que são figuras diferentes. As próximas figuras também são formadas por 5 quadrados iguais, veja que todas, né? Formadas de forma diferenciada, embora com 5 quadrados. Quantas delas possuem pelo menos um eixo de simetria? Vejamos que a primeira, nós temos 2 eixos de simetria, né? Vertical e horizontal. A segunda não tem, a terceira não, a quarta não. A quinta, se nós passarmos o eixo de simetria na horizontal, vamos ficar tanto com a mesma figura acima quanto abaixo. Na sexta também não temos. A sétima também não temos. Na oitava figura, passamos o eixo de simetria na vertical, ficamos com a mesma figura, na direita e na esquerda. Depois, nessa próxima, também ficamos, tá bom? No caso, foi na diagonal, aí, esse eixo. E a última não temos, tá bom? Então, nós temos aí 4 figuras, dentre essas todas aí, tá bom? Que apresentam um eixo de simetria, pelo menos. Questão 5, tá? Um cidadão coloca o relógio marcando meio-dia e 25, de cabeça para baixo, de frente para o espelho plano, posicionando conforme mostra a figura, né? Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Como o espelho faz papel de eixo de simetria, temos na reflexão todos os pontos
correspondentes equidistantes, quer dizer que as distâncias são iguais, tá? Equi deriva do latim e significam iguais, então, distâncias iguais. Em relação a esse eixo. Logo, o primeiro algarismo será o 1, os do meio serão o 5, né? Reflexo do 2, e o último será o 2, que é reflexo do 5, tá bom? Então, nós vamos ficar com aquela hora lá, 15 horas e 52 minutos. Tá bom? Quando tiramos uma chave e uma fechadura, geralmente temos que dar 2 voltas para completar o trancamento ou a abertura da porta. Supondo que esse movimento de rotação de 2 voltas completas seja feito no sentido horário, isso equivale a uma rotação de quantos graus? Vejamos, uma volta completa tem 360 graus, não é isso? Então, 2 voltas terão 720 graus, né? 360 vezes 2. Como o movimento é no sentido horário, tá bom? Então, a rotação é de menos 720 graus, tá bom? Sentido horário é aquele que obedece ao sentido do relógio, tá? E que dentro dos ângulos esse se torna um movimento negativo. Questão 7. Um relógio de ponteiros está atrasado exatamente 4 horas. Para que ele passe a mostrar a hora certa, a hora correta, é necessário fazer no ponteiro das horas uma rotação de quantos graus? Vamos pegar os 360 graus, que é o de uma circunferência completa. A hora, ela se divide em 12 espacinhos, né? Então, vamos descobrir quantos graus tem de uma hora para outra, né? Quantos graus tem em cada espacinho. Então, 360 dividido por 12, nós temos 30 graus. Cada hora equivale a um ângulo com a medida de 30 graus. Como são 4 horas de atraso, é necessário uma rotação de menos 120 graus, ou seja, no sentido horário, para acertar a hora do relógio, né? Lembrando que a hora do relógio gira no sentido horário, tá? Agora vem a sugestão. A nossa tarefa de hoje é algo diferenciado, tá bom? Então, pegue o celular, o tablet, né? O notebook. Notebook aí, no caso, você vai achar lá no Baixa Aqui, né? Já é em outro, no caso, para você baixar o programa, tá? No celular, no tablet, você vai. Baixa o aplicativo Simetria Facial no Play Store. E aí, feito isso, tá? Escolhe uma foto, escolhe uma imagem. Você vai ver, brincar lá do tanto de movimentos que dá para você fazer de forma simétrica. Dá para você mexer no ângulo para ficar maior, mais gordinha, menos gordinha. Tá bom? De maneira que as duas figuras, tanto da esquerda quanto da direita, vão obedecer a ordem da simetria. Então, a tarefa de vocês será essa, tá bom? E para provar que vocês fizeram a tarefa, tá? Eu quero que vocês compartilhem conosco a sua experiência, publique e marque a nossa escola, tá bom? Então, eu vou ver se você fez a atividade desta maneira. E tô observando, tá? Algumas outras aulas eu vi que algumas pessoas postaram, outras não. Eu estou aguardando, viu, galera? Essa é a tarefa de casa. E eu quero ver todo mundo postando lá e publicando, tá bom? Marcando a nossa escola. Então, abraço, fique com Deus. Apertadinho, um cheiro com vocês, tá? Sintam-se abraçadas pela prof. Até mais.